Feliz sábado a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um, a você que está assistindo nesse momento. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa realmente sentir o poder de Deus através dessa mensagem, que você possa meditar no amor de Deus por você. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui na igreja hoje para compartilhar da palavra de Deus com vocês. Antes de lermos a palavra de Deus, antes de estudarmos um pouco o que Deus quer falar conosco, vamos fazer uma oração que você possa ir na sua casa, fechar os olhos para a gente falar com Deus. Oremos. Santo Deus e maravilhoso Pai, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado, meu Deus, por este culto que teremos agora, para a honra e glória do teu santo nome. Nós sentimos, meu Deus, a tua santa presença conosco. E eu te peço, meu Deus, que as pessoas que estão em casa possam sentir também a tua presença maravilhosa através dessa mensagem, possam sentir o teu abraço, Senhor, na vida de cada uma dessas pessoas que estão nos ouvindo neste momento. Em nome de Jesus, amém. Hoje é um sábado muito especial. E o tema de hoje, da mensagem, da pregação, justamente é sobre o sábado. Esse dia especial que nós estamos vivendo, que Deus criou para os seus filhos, que Deus criou com muito amor e que Deus santificou esse dia. Então, eu vou começar com a leitura da Bíblia. Quem tiver sua Bíblia aí pertinho de você, abra no livro de Gênesis, capítulo 1, e eu vou começar a ler, tá bom? Diz assim: a criação dos céus e da terra, e de tudo o que neles há. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas. E no verso 8 diz: e chamou Deus ao firmamento céu. Houve tarde e manhã, o segundo dia. No versículo 9, disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E viu Deus que isso era bom, já no finalzinho do verso 12. Verso 13. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite. E sejam eles para sinais, para as estações e para dias e anos. Verso 16. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra. Verso 20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam. Verso 22. Aliás, antes do verso 22. E viu Deus que isso era bom. Verso 22. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. E disse Deus também, no verso 24:
Produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim Deus o fez. E no finalzinho do verso 25 diz: e viu Deus que isso era bom. E no verso 26 fala assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei-os a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e dê semente. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto era bom. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Aqui nós vimos o relato da criação. Deus, quando olhou para esse mundo, estava tudo um caos, tudo uma desordem. E Deus decidiu criar um mundo perfeito, um mundo em que tudo seria belo, um mundo em que tudo seria de acordo com a sua vontade e de acordo com a felicidade que Ele planejou para o ser humano. O processo da criação foi um movimento da desordem para a ordem. Se você observou no relato da criação, todos os dias Deus foi criando algo, Deus foi organizando o mundo, Deus foi criando cada coisa no seu dia, cada coisa no seu lugar. Veja só, como o nosso Deus é organizado e como o nosso Deus prepara tudo. No primeiro dia, Deus criou a luz, separou dia e noite. No segundo dia, separou terras e mares. No terceiro dia, as relvas, árvores frutíferas. No quarto dia, sol, lua, estrelas. No quinto dia, aves, peixes e animais domésticos, aliás, animais marinhos. No sexto dia, animais domésticos, animais selváticos, o homem e a mulher. E agora, você que me escuta aí nessa live, talvez não acredita no relato da criação. Talvez você duvide que Deus criou tudo, que Deus criou todo esse universo, tudo que vemos hoje. Talvez em algum momento da sua vida você já duvidou que existe um Criador, que Deus criou tudo perfeito para o ser humano, para nós, para você que está me ouvindo. Deus providenciou tudo para a nossa felicidade. Mas às vezes a gente não acredita. Como pode um Deus ter criado tudo tão perfeito, tão lindo? E muitas vezes nós não acreditamos porque a nossa mente ela é finita. A nossa mente, ela não é como a mente de Deus. A mente de Deus é perfeita. O poder de Deus é perfeito. Deus é perfeito. Nós não, nós somos só seres humanos. Somos falhos, somos muitas vezes desconfiados, somos muitas vezes ingratos. E não acreditamos que realmente Deus criou toda essa maravilha para a gente. Que coisa linda! E Deus, quando criou, olhou para tudo e disse o quê? Viu Deus o que fizera, e eis que era muito bom. Deus, quando planejou criar esse mundo, realmente Deus queria algo belo, algo bonito, algo perfeito, para nós que somos seus filhos serem felizes. E agora vamos ver o que diz no capítulo 2, a partir do verso 1. Vou ler com vocês aqui. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito.
E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Que coisa maravilhosa! Deus descansou de toda a obra que como Criador fizera. E o descanso de Deus, minha gente, não é como a gente quando está cansado. O descanso de Deus é diferente do nosso. A gente quando está cansado, muito cansado, a gente descansa, às vezes deita lá na cama, de tão cansado que a gente está, seja fisicamente, seja emocionalmente. Mas o descanso de Deus não é de cansaço. O descanso aqui de Deus é Deus dizendo assim: missão cumprida. Eu terminei a minha obra. A criação do mundo está perfeito. Então Deus descansou. Está tudo pronto. Está tudo lindo. Deus pensou. Está tudo certo. Deus pensou e descansou. Veja, Deus estabeleceu o sábado na criação, antes da entrada do pecado. Tem muita gente que não acredita que o sábado é um dia santo, que Deus estabeleceu o dia de sábado para que a gente pudesse guardar e honrar a Deus. Mas Deus estabeleceu o dia de sábado na criação. Deus criou o sábado. Na semana da criação, Deus colocou um diferencial tríplice no sábado, que foi o descanso, que foi a bênção, o sábado é um dia abençoado, e a santidade. O dia de sábado é um dia santo. E muita gente não entende isso. Somente, eu até anotei aqui que eu achei muito interessante, apenas um Deus santo pode tornar um dia santo. Então, se Deus é santo, Deus tornou o sábado santo, porque foi Deus que criou o dia de sábado. Mas muita gente não acredita que Deus criou o dia de sábado, que o sábado é um dia santo. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência em relação ao sábado. Antes, quando eu não era adventista, eu era católica, né, de outra religião. E, como todos sabem, o católico e outras pessoas de outras religiões, eles guardam o domingo. Então, eu vou falar por mim, a minha experiência. Desde que eu nasci, eu aprendi que tinha que se guardar o dia de domingo. Por quê? Porque, para mim, o dia de domingo era o dia santo. Era o dia que Deus tinha escolhido para a gente. Eu não sabia que existia outro dia, que existia um sábado. Eu não conhecia. Mas Deus, Ele tem planos para os seus filhos. E Deus viu que a minha maneira sincera de guardar e obedecer o domingo é porque eu não sabia. Talvez você que está me ouvindo aí nessa live, me vendo, também guarde outro dia sem ser o sábado. O sábado que Deus criou, o sábado que é santo, o sábado que é abençoado. Então, para mim, era normal guardar o domingo. Só que o guardar, eu, junto com a minha mãe, a gente ia para a feira no domingo. Fazia de tudo no domingo. Fazia compras, fazia uma faxina na casa. É diferente de como eu guardo o sábado hoje. Porque o sábado, que tem que ser guardado como Deus nos pede, é para a gente cessar os nossos afazeres. No dia de sábado, eu não posso estar preocupada em fazer uma faxina na minha casa. Eu não posso estar preocupada em fazer as compras do mês. Eu não posso estar preocupada em pagar umas contas. Por que eu não posso me preocupar com isso? Porque Deus, Ele me disse que eu tinha 6 dias para fazer tudo o que eu quisesse. Mas o sábado, não. No 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Então, se queremos realmente obedecer a Deus, temos que seguir as orientações da palavra de Deus. O descanso do Criador, como eu falei, não tem a ver com fadiga. Tem muita gente que acha assim: eu não tenho tempo, ou não tenho disposição ou coragem para chegar no dia de sábado e não fazer nada, ficar sem fazer nada. Eu acho que isso não é correto. Isso é correto, sim, porque foi a própria ordem do Criador. Descanse. A criação de Deus foi uma obra concluída. Como eu li para vocês,
o relato da criação, Deus concluiu sua obra e descansou. E eu vou ler para vocês, que coisa linda aqui, uma ilustração. Olha essa ilustração, que coisa linda aqui. Está nesse livro aqui, Os 10 Mandamentos. Quem tem, eu aconselho a ler, é muito bom. E fala assim, só para servir, para vocês compreenderem o que Deus fez na criação. Imagine que Adão, após ter sido criado, tenha se colocado de pé e dito assim para Deus. Adão tenha tido um diálogo com Deus. E Adão disse assim: o Senhor precisa de mim para ajudá-lo em alguma coisa, Senhor? Alguma coisa na criação, né? Do mundo. Diante disso, o Criador teria sorrido e respondido: não, Adão, o trabalho já terminou. Mas deve haver algo que eu possa fazer, Senhor, disse Adão. Quem sabe pintar uns enfeites nas asas das borboletas? Alguma coisa, Senhor, que eu possa fazer. Deus disse: não, Adão. As asas das borboletas já estão coloridas. E Adão falou: bem, talvez eu possa ensinar os passarinhos a cantar. Não, Adão, disse Deus. Eles já sabem cantar, muito melhor do que você poderia ensinar-lhes. E Adão continuou: e se eu verificar o ar, para ver se ele tem a quantidade certa de oxigênio? O Senhor sabe que um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos é perigoso. Talvez eu possa ajudá-lo na calibragem. E Deus disse assim: não, já cuidei disso também. E aí Adão fala: mas, Senhor, deve haver algo que eu possa fazer. Então, na verdade, Deus disse. E Adão perguntou: o que é, Senhor? Me diga que eu vou fazer. E Deus respondeu: quero que você descanse. Descansar? Mas como vou descansar se eu não fiz nada? Na verdade, quem criou o mundo foi Deus, não foi Adão. E Adão ia descansar de quê? Deus mandou cada um de nós descansar no dia de sábado. É uma ordem divina. E quando Deus fala, nós temos que obedecer. Adão queria ajudar a Deus a fazer a sua parte, mas Deus disse: descanse, Adão. Eu já cuidei de tudo para você. Muitas vezes tem pessoas que até pensam assim: eu acredito que o sábado é o dia do Senhor. Eu tenho vontade de guardar e adorar a Deus e santificar o dia de sábado. Mas eu fico pensando que eu muitas vezes tenho que trabalhar no dia de sábado. Eu fico pensando na minha família que precisa de mim financeiramente e eu preciso trabalhar. Mas veja, pense. Se Deus providenciou tudo para a criação desse mundo, para tudo estar perfeito para mim e para você, imagine como Deus não faria isso por você hoje. Se você se colocar aos pés de Deus com fidelidade e dizer: Senhor, a partir de hoje eu vou obedecer a tua palavra. Eu creio, eu aprendi na Bíblia que o sábado é o dia do Senhor e eu quero guardá-lo. E foi isso que eu fiz, queridos amigos. Quando eu conheci o sábado, quando eu li na Bíblia que realmente o sábado é o dia do Senhor, então quando eu era católica, eu não poderia continuar guardando um dia que Deus não santificou e não escolheu para mim guardar, porque eu estaria sendo incoerente. Como é que eu vejo na Bíblia Sagrada Deus dizendo: lembra-te do dia de sábado para o santificar? Como é que eu posso santificar e guardar o outro dia da semana que Deus não santificou, que Deus não guardou? Como eu posso fazer isso? Se Deus está me pedindo: lembra-te do sábado. O sábado é santo e abençoado. E foi assim que eu tomei minha decisão de obedecer a Deus, de seguir a vontade de Deus, que Deus queria para mim. Porque no livro de Atos, capítulo 5, verso 29, diz assim, e eu tomei muito isso para a minha vida. Atos 5, 29, você pode ler em casa na sua Bíblia. Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu acho esse verso muito forte. Antes, importa obedecer a Deus
do que aos homens. A quem você está obedecendo? Quem é a voz que está guiando sua mente e seu coração? Você está dando mais ouvidos à voz de um homem, de um líder religioso, de um pastor, de um padre, de alguém que te ensinou, ou você está dando ouvidos à palavra de Deus? Eu dei ouvidos à palavra de Deus. Quando eu aprendi, porque eu não sabia, eu guardava o domingo achando que era para guardar o domingo, eu não sabia. Mas quando eu aprendi, como eu poderia obedecer mais a um ser humano do que a palavra de Deus? Então, você que está me ouvindo hoje também, através dessa live, você também tem a escolha a fazer. Nós temos 2 caminhos, o caminho de Deus, o caminho do mundo. Nós temos 2 escolhas, obedecer a Deus, obedecer ao que o homem fala. E para nós é sensato e inteligente obedecer a Deus, que é o nosso Criador. Você viu o relato da criação? Deus nos criou. E além de nos criar, Ele preparou um mundo lindo para a gente. E ainda separou um dia especial para a gente descansar, para a gente adorá-lo e para a gente agradecer a Ele por tantas bênçãos que Ele derrama em nossa vida. E assim eu tomei a decisão de obedecer a Deus. A observância do sábado foi e sempre será uma celebração da obra de Deus e não da nossa. Na Bíblia somos instruídos a adorar, deixando os nossos afazeres de lado, como eu já falei. Confie em Deus. Olha, o que muito falta para algumas pessoas é a confiança em Deus. Porque a desconfiança é algo ruim. Como é que você vai passar a obedecer se você não confia? Se você é desconfiada, mas será que eu vou ter minha alimentação? Será que eu vou ter um trabalho? Mas será que Deus vai ser fiel mesmo? Então você fica desconfiado de tudo, desconfiado e desacreditado do que Deus pode fazer por você. E Deus pode fazer o impossível. Você precisa crer nisso. Deus pode prover algo maravilhoso para a sua vida. Basta que você confie nele. Obedeça a Ele de todo o seu coração. Você que está me ouvindo, com certeza, né? Se tem o seu pai vivo, sua mãe viva, você vai entender o que eu vou falar. Eu tenho meu pai, graças a Deus, está vivo, está bem. E eu confio em meu pai com todo o meu coração. Meu pai, o nome dele é Seu Heleno. Eu acho ele um homem muito digno, eu confio nele, eu acho ele um homem honrado. E se ele me pedir alguma coisa para que eu faça, eu farei, porque eu confio no meu pai de todo o meu coração. Então, é mais ou menos isso, ou é melhor ainda. Por quê? E o meu pai da terra não é perfeito. Imagine o nosso Deus que é perfeito. Se Ele está te pedindo alguma coisa, é porque é para o seu bem. Se Deus te pede algo para guardar o dia de sábado, para obedecer à sua palavra, para andar em seus caminhos, é porque Deus sabe que é o melhor para você. E muitas vezes você não compreende. Então, o que entra aqui? A confiança. A confiança a Deus e a confiança de que nós, seres humanos, temos uma mente muito limitada. Eu só posso enxergar, eu só posso ver o que está mais ou menos à frente aqui, à minha frente. Mas Deus vê além. Deus vê além, Deus vê o que está lá na frente. Então, se Deus está dizendo, confia em mim, filho, é porque Deus vai prover tudo. Creia nisso. E aqui, eu vou ler aqui para vocês algo que eu achei maravilhoso nesse livro aqui. O livro dos 10 Mandamentos, que eu aconselho você ler. Veja, página 38, fala assim, ó. Foi numa sexta-feira que Deus concluiu sua obra e descansou da tarefa da criação. E também foi numa sexta-feira que Jesus concluiu a obra da redenção, quando inclinou a cabeça ao morrer e disse, está consumado.
Depois disso, os discípulos tiveram apenas o tempo suficiente para remover o corpo da cruz e colocá-lo na tumba nova de José. Enquanto saíam apressados, o sol se punha. A Escritura diz, e começava o sábado. Assim, pela segunda vez, o Salvador descansou no 7º dia de uma obra terminada. Que coisa mais linda! A partir desse dia, continua aqui, o sábado assumiu outro significado adicional. Daquele dia em diante, simbolizaria também suas providências para o mundo em pecado, o plano para nos redimir, curar, restaurar a uma relação de fé e confiança nele. Queridos, isso é perfeito. Jesus descansou na obra da criação. Jesus também descansou na obra da salvação. Que Jesus maravilhoso, assim como Deus proveu tudo na criação que a gente ia precisar, o alimento, os animais, as flores para enriquecer esse mundo, né? Embelezar esse mundo. Deus, Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele providenciou tudo para a nossa salvação. Tudo. Jesus nos salvou. Jesus nos curou. Jesus nos restaurou. Basta que a gente confie nele e aceite esse amor maravilhoso. Então, se o próprio Cristo descansou, quem sou eu? Quem é você para duvidarmos da palavra de Deus? Quem sou eu e quem é você para não cumprirmos o que Deus pede? Não é verdade? O plano para nos redimir, curar e restaurar a uma relação de fé e confiança nele. Será que a sua fé hoje em Deus, na palavra de Deus, está uma fé firme? Está uma fé segura de que é verdade? Porque a própria Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós temos que ter fé, nós temos que acreditar que Deus prover o melhor para a nossa vida, porque Ele é o nosso paizinho querido e Ele nos ama demais. E para concluir, aqui no livro de Ellen White, página 61, eu vou ler o que fala para vocês. Vou ler aqui o que está dizendo o livro. Ellen White teve uma visão do santuário de Deus, uma visão belíssima. Eu vou ler para vocês o que diz. Está lá na página 61, esse livro aqui, Vidas e Ensinos. Diz assim: Mas o Senhor me deu uma visão do santuário celestial, em que o templo de Deus foi aberto no céu, e me foi mostrada a arca coberta com propiciatório. Em cada extremidade havia um anjo, com as suas asas estendidas sobre o propiciatório, e o rosto voltado para ele. Meu anjo assistente me disse que isso representa toda a hoste celestial, olhando com reverente temor para a lei divina, que foi escrita com o dedo de Deus. Jesus levantou a cobertura da arca, ela continua na visão, e contemplei as tábuas de pedra, em que os 10 mandamentos estão escritos. Fiquei impressionada quando vi exatamente o 4º mandamento no centro dos 10 preceitos, com uma suave auréola de luz rodeando. E disse o anjo: é o único dos 10 mandamentos que define o Deus vivo, que criou os céus e a terra e todas as coisas que nele há. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! E para você que está me ouvindo, que talvez nunca ouviu qual é o mandamento do sábado, porque tem pessoas que nunca ouviram falar como está escrito, e diz assim: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás nenhum trabalho algum, nem tu, nem teu filho,
ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, e nem os estrangeiros que moram em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existem, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Então, queridos amigos, o 7º dia, o sábado, não é um dia qualquer. O 7º dia, o sábado, é um dia santo e abençoado por Deus. Que Deus nos abençoe nesse sábado. Que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar na mente de cada um que está me ouvindo e me vendo. Para que você possa compreender a veracidade do que eu estou falando e do que a Bíblia Sagrada fala. Para que você possa entender que a palavra de Deus, ela é eterna, ela é a verdade. E ninguém pode mudar a palavra de Deus, porque Deus é santo, a sua palavra é santa. Lembrem-se, importa obedecer a Deus do que aos homens. Então eu convido a vocês nesse momento para falarmos com o nosso Deus. Oremos. Santo Deus e maravilhoso Pai, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Deus eterno, nós queremos te agradecer por esta mensagem, por ter falado ao nosso coração, Santo Deus. Eu quero te pedir, meu Deus, uma bênção especial sobre cada pessoa que está ouvindo e assistindo a essa live. Meu Deus, se tem alguém que está nos ouvindo e nos vendo, que ainda não acredita na santidade do sábado, que ainda não crê em tua santa palavra, ó Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que teu Santo Espírito toque no coração e na mente dessa pessoa, que ela possa abrir os olhos e entender quão verdadeira é a tua palavra, e entender que lá no céu existem também as tábuas dos 10 mandamentos, e que o sábado é guardado no céu, porque o sábado é santo. Deus criou o sábado e Deus é santo. Então entregamos tudo em vossas santas mãos. Obrigado mais uma vez, Senhor. O Senhor é maravilhoso, o nosso Pai querido, e nós te amamos de todo o nosso coração. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém.